iniciarmos os estudos desta noite. Então, boa noite ao pessoal lá de casa. Estamos aqui na Casa Recomeço e eu escolhi aqui, sem querer, eu abri aqui aleatoriamente uma liçãozinha para hoje, né, sobre Jesus no seu dia a dia. É um livrinho que a gente costuma sempre dar uma lidinha e vem lições muito bacanas. E o de hoje foi algo assim, bem... Quando eu abri, eu falei, nossa, isso veio para mim, né? Veio para todos nós. E o que vai dizer aqui? Depois eu vou só fazer uma prévia das nossas prioridades, né? Quais são as nossas prioridades? Como? Prioridades? Prioridades. Quais são as nossas prioridades de vida? O que eu priorizo hoje para eu viver, para eu crescer, para eu conseguir? Prioriza a saúde, isso é importante. Paz, paciência, família. O que mais? A fé. Muito bom. O que mais eu posso priorizar na minha vida? Minha mãe, Pai e mãe. Respeito para o próximo, com certeza. Perdão, perdoar. E aí vai, né? A gente tem bastante coisas que nós temos que priorizar. Mas eu consigo, no dia, eu consigo alcançar todas essas prioridades? Não. E onde é que a gente, às vezes, consegue ouvir um pouco das necessidades que a gente tem, dos compromissos e, às vezes, dos puxões de orelha? Isso aqui! Quem que prioriza a casa espírita? Quem prioriza um trabalho dentro daquilo que a gente precisa, às vezes, espiritualmente? Né? Então, né, a gente tem várias prioridades que a gente coloca. O trabalho, a família. Então, são várias prioridades. Mas e a prioridade de fazer algo diferente? Uma prioridade de cuidar do espírito, cuidar da parte, né, moral, da parte religiosa. Nós priorizamos? Nós priorizamos? A gente priorizando realmente a parte espiritual, as outras prioridades vêm simultaneamente. Tudo bem, concordo com você. Se a gente tem uma prioridade, né? Mas a gente se coloca no trabalho, às vezes, de fazer algo dentro de um processo religioso. Eu lembro quando a gente ia lá eu ia na igreja, eu fui católico também, né? E nós tínhamos ali, todo sábado, né? Tínhamos a reunião dos jovens e tal, e no domingo de manhã, às 7 horas da manhã, tínhamos que estar presentes lá na missa, né? Os jovens, para fazer, né? Cantar, arrumar tudo. E aquilo era religioso, aquilo tinha que acontecer. E era uma forma de eu priorizar alguma coisa na minha vida. Aí passa o tempo, a gente prioriza, a gente avança em outros sentidos, né? A gente vem para a casa espírita, mas eu percebo que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o que realmente é básico dentro de uma questão religiosa. Eu nunca falei isso com vocês, né? Então, vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu chamei a atenção. Vamos ver agora o que nós temos aqui. Depois vocês falam o que vocês acham. Prioridades. Vamos lá. Por que não se vincula a uma instituição de caridade? A fim de que possa crescer espiritualmente através do trabalho voluntário? Ninguém falou isso para mim, né?
Estava bem vago também o que eu perguntei, né? Falta tempo? Não justifica. Eu estou lendo, tá, gente? Muito serviço. Muito serviço. Não, você não pode vir na casa e está com muito serviço. Não. Também não justifica. Não justifica. Dificuldade financeira? Também não justifica. Né? Eu estou sem dinheiro, mas dá para vir a pé, pega um ônibus, faz qualquer coisa, mas... Problema familiar? Mas justifica o problema familiar de eu não me vincular a uma instituição, de eu querer fazer a caridade? Não justifica, mas ele está lá, né? Está lá, mas não justifica você também não priorizar a sua participação no... O marido, por exemplo, não gosta. É a dedicação, né? Dedicar-se. O que você está falando é importante também, porque às vezes a gente tem uma necessidade muito grande dentro da nossa própria casa. Mas será que é só dentro da nossa casa que a gente tem que se dedicar? E se eu expandir um pouco o meu ser para ajudar alguém, né? Eu não vou deixar de ajudar aqueles que estão dentro da minha casa. Eu não vou ser como a gente chamava, carola, ou não, viciado na religião que vai de segunda a segunda dentro da casa espírita e não cuida da família. Errado. Mas, em algum momento, justifica eu não me vincular, né, a uma instituição porque eu tenho problema da família? Ninguém obriga você a estar aqui, né, de segunda a segunda. E eu não quero também, a gente não permite isso. A gente fala, venha da forma que você possa vir, mas não deixe as suas atividades de casa, particulares, em vão. A gente tem que estar junto. E aí vai. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Tudo é uma prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. Como a gente falou. Tudo que a gente... né, eu me priorizo, tudo que eu tenho de imediato eu estou priorizando. Não é verdade? E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano. Eu priorizo os valores materiais, pessoais. E as espirituais? Eu priorizo? Será que a gente prioriza? Eu também acho que não. Só você prioriza quando você está envolvido. Quando você pertence, quando você está ali. Aí você acaba tendo um compromisso, tem ali com alguma casa. Não precisa ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar, pode ser mas fazer algo de bom para alguém, nem que seja uma hora por dia. Entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro. Isso, gente, eu ouço direto. Não consigo chegar aqui no horário, porque eu vou chegar exatamente em cima do horário e não vou conseguir ir na casa, porque eu tenho que tomar banho, jantar, fazer o cabelo, a unha e tal, e não vou conseguir chegar na hora que eu preciso. Quantas vezes, né, inclusive quando nós éramos jovens, a gente prioriza o quê? Os estudos. Você trabalha, na época a gente trabalhava o dia inteiro, e nós íamos para casa, ia direto para a escola, não íamos? Levava a marmita junto e ia para a escola. Cansado ou não, eu ia para a escola. Porque ali tinha uma prioridade do quê? Da escola, de nós nos ensinar. E para a casa espírita? Por que eu não coloco o mesmo peso para isso? Para uma religião, para uma atividade? Porque o cansaço fala mais alto para a gente. A gente vai para um lado onde é mais tranquilo, mais fácil para nós. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos qual?
Você está entendendo onde eu quero chegar, senhora? Entendeu? Só entendeu? Eu só estou lendo, eu estou só aqui. Eu estou lendo para mim também, viu? Olha, entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos, infelizmente, sempre o trabalho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, por que é difícil deixarmos para depois as virtudes? Ele colocou, entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, por que é difícil deixarmos para depois as virtudes que a gente tem que buscar? Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito? E o que deixa em plano secundário é eterno? Por que eu tenho que estar aqui num lugar, ou numa casa, ou numa religião? O que eu faço com isso? O que eu estou fazendo para o meu eu, para o meu ser, para o meu espírito? É para terminar aqui em 40, 50, 100 anos? Qual é a intenção de nós nos dedicarmos além do que a gente possa imaginar? É para o nosso futuro, que nós somos eternos. Nós não vamos alcançar os objetivos principais que nós temos, que é a nossa evolução espiritual, né? Então eu esqueço, eu coloco no segundo plano, porque eu estou encarnado e eu esqueço que eu também sou um espírito, e que o espírito necessita de prioridade, de enriquecimento, de estudo e de evolução. Eu estou encarnado, eu só penso nos bens materiais, eu só penso nas coisas materiais. E o coitadinho do espírito que está aqui querendo crescer? Né? A gente esquece. Eu estou falando, é uma verdade isso aqui. Às vezes dói, né? Fala, pô, mas onde você quer chegar? Né? É algo que dói a gente, né? Você pensa mais, é lógico, nas questões, nas prioridades materiais, de tudo que a gente quer, né? Quando eu ia para a escola e ia direto do trabalho, era uma prioridade, que eu tinha que crescer estudando, melhorar a minha condição de estudo para eu conseguir alcançar um objetivo maior na frente. E a parte espiritual? O que eu pretendo fazendo ou me dedicando algumas horas para o meu bem espiritual, para o meu crescimento espiritual? Certo, senhora palestrante? Eu estou falando alguma coisa que mexe? Mexe sim. Mexe com todo mundo, não mexe? Então, vamos continuar ou vocês querem que eu pare aqui? Pode continuar. Eu estou gostando do sermão, mas tá bom. Com certeza? Mas eu acho que agora, os tempos mais perto de nós, está todo mundo procurando um caminho. Procurando caminhos. Porque essa coisa do material já não nos basta mais. Eu sinto isso, sabe? Então as pessoas procuram caminhos, né, para poder ter um acolhimento espiritual, para ter um esclarecimento, para ter o conhecimento. Mas por que disso? Nós estamos ficando esgotados. Nós estamos esgotados da política, da economia, da violência. E por que a gente não desperta com tanta coisa que está acontecendo, batendo na nossa porta? Eu acho que a gente está nesse... Sim, concordo. A sua consideração é perfeita. E a gente tem... Porque quando a gente está bem materialmente, está tudo andando certinho, ninguém rouba ninguém dá nada, a gente fala, nossa, que vida maravilhosa, né? Mas quando está todo mundo contra, todo mundo, você liga a televisão, o rádio, só tem crime, má notícia, você vai trabalhar, má notícia, vai para a escola, má notícia, você anda, má notícia. E ainda mais agora com o celular e com a internet, a gente tem as más notícias assim, ó, imediato.
Imediato. A gente está sabendo de tudo e de todos em segundos. E o que está acontecendo com o nosso HD aqui? Ele está assim, ó. Está se afastando. Não, ele está enchendo. E nós não estamos conseguindo ter uma válvula de escape para isso. Estamos, de uma certa forma, buscando o que foi dito pela companheira lá. Nós estamos buscando algo que nos dê essa vazão, que eu consiga, né, eliminar alguma coisa. Mas será que é o suficiente? Será que essas prioridades... Não devemos dar a aventura para os espíritos sofredores, não. Não é só para lá, nós também precisamos também. Nós temos que sempre estar combatendo eles. Mas às vezes... Da oração. Sim, ótimo, nessa questão, perfeito, o senhor está correto. Através da oração, a gente não vai dar vazão para esses irmãos que estão aí querendo o mal. Mas eu preciso, da mesma forma, dar exemplo. Eu preciso agir, eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar tenência de não só ficar rezando, porque as virtudes que a gente precisa, as atitudes que nós precisamos, está conosco, está dentro de nós. É reagir, eu preciso reagir para o meu próprio bem. A oração é importante. Com certeza. Tudo é importante, inclusive as minhas prioridades. E a gente para, e às vezes a gente não lembra da prioridade que nós temos, que é o crescimento espiritual. É aí que eu quero chegar. Posso? Pode, com certeza. Eu acordei uma noite, a minha esposa acordada, completamente, 2 horas da manhã, e com a televisão ligada. Então a gente foi falar assim, eu não consigo dormir. Falei, então, por favor, apaga a televisão, eu vou fazer uma oração. Foi eu acabar de fazer a oração, de pedir. Às vezes falta oração na nossa casa. Às vezes o dia é conturbado, às vezes nós não pensamos um pouco em nosso... Então, às vezes, situações que nós estamos nos envolvendo, às vezes uma discussão, um mau pensamento, um bater de porta, um palavrão, acumula energia negativa. E onde acumula isso? Dentro do nosso ser. E aí, às vezes, não consegue nem sequer dormir. Afeta diretamente o nosso ser. E a oração é um caminho maravilhoso para nós darmos um equilíbrio ao nosso ser. O que o senhor fez foi perfeito. Muito bom. Mas o que a gente precisa? Harmonizar a nossa casa, o evangelho no lar. A gente tem todo um processo de fazer o quê? Um trabalho de manutenção. Não deixar que o carro, vamos supor, funda o motor. O que eu tenho que fazer? Levar ele ao mecânico, trocar o óleo. Eu vou fazendo o quê? Todo um processo preventivo para não deixar que o carro tenha um problema. E a mesma coisa nós. Se eu sei que eu não estou legal, eu estou ali, o que eu preciso fazer? Uma prevenção. Antes de eu dormir, uma oração. Estou com problema de dormir, né? Vou ali, vou rezar, vou orar. Eu vou tentar fazer com que o meu dia não seja tão turbulento, que eu não coloque na minha mente questões ruins, que eu não coloque pensamentos ou ficar vendo ali coisas que não são legais no dia a dia, na televisão. Porque nós somos realmente, nós somos assim, né? Cai um monte de coisa acima das nossas mentes. Infelizmente estamos assim. Mas eu falei isso na segunda-feira. Nós temos que também fazer o quê? A dieta mental. Lembra que eu falei da dieta mental? Porque a dieta mental nos ajuda a nos dar o equilíbrio. Porque se eu faço uma dieta para o meu corpo físico, por que eu não tenho que fazer para o meu espírito? Que está ligada às minhas emoções mentais. Então eu preciso, como eu falei, tomar tenência. Eu preciso agir. Eu preciso priorizar também o meu mundo espiritual. Eu preciso priorizar o meu crescimento. Entender que eu sou um espírito, que eu vou desencarnar, que eu vou precisar de muita luz no mundo espiritual. E para eu conseguir chegar nesse momento lá,
Eu tenho que ter uma transição tranquila. Eu tenho que tentar mostrar ou tentar buscar as coisas espirituais, que eu também, às vezes, eu não vou atrás disso. Eu só vou atrás da matéria, prioridade, dinheiro, é isso, é filho, é isso, blá, 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 blá. E o espírito? E o que ele coloca aqui? E qual é a minha prioridade? E qual é a minha prioridade espiritual? Eu sei que é duro, eu estou falando algo que é duro, mas é para puxar mesmo a orelha de todos nós. De todos nós, não é eu só, todos que estão aqui estão sendo puxados as orelhas. Porque a gente não toma tenência. Oi, filha, fala. Eu não estava na outra palestra, mas você poderia resumir o que seria essa dieta mental aí? A dieta mental é para nós nos abastecermos de boas informações, boas mensagens, leitura boa, não evitar de ingerir notícias ruins, de não potencializar o mal, ser positivo, porque você coloca tudo isso na sua mente. O que quando nós vamos ao médico, ele falou da dieta corporal, você vai ao médico, vai no nutricionista, o que ele fala? Olha, você tem que comer menos produtos enlatados, menos não sei o quê, para você precisar desintoxicar o seu corpo físico. E a mesma coisa acontece com a nossa dieta mental. Eu tenho que deixar as más notícias, os maus hábitos, a maldade, as questões da humildade, as questões do pensamento, do perdão. Quando eu não, exato, quando eu não perdoo alguém quer que seja, o que eu estou fazendo? Eu estou carregando o meu sentimento interno de más reações negativas. O perdão, a crítica que eu possa fazer de alguém, o ódio que eu possa exaltar em alguém, você acha que é só aquilo vai e volta para mim? E o que eu abasteço a minha mente, meu corpo, meu espírito, está engordando cada vez mais, está ficando doente. Compreendeu? Uma coisa que eu acho muito importante para essa dieta mental, que eu vi a palestra dele no outro dia, porque cada um de nós acha os caminhos, né? Para mim é a música. Eu me acordo, já boto a minha músicazinha, porque eu gosto de música clássica, eu boto lá, tomo café, eu e meu filho, que é especial, tomamos café escutando a nossa música. Que a música, Parece que me nossa, Deus acima, com certeza. e dá um pique para a gente. Aí depois eu vou fazer. Uma boa receita. A música é maravilhosa. Boa receita. É uma música boa, né? Muito boa. Com certeza. Então vamos lá. Deixa eu só então terminar para a gente concluir tudo isso que a gente... Mas está muito bacana, eu gostei da interação de vocês. Muito bom. Então vamos lá. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito? E o que deixa no plano secundário é eterno? Então é o que nós estamos falando aqui. Se não vai fazer o bem, é um direito seu. Porém, é aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade. Não faço porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. Quem chegou agora, né, o que eu fazendo um breve resumo, é da leitura prioridades, que nós sempre deixamos as prioridades espirituais em segundo plano. Nós nos preocupamos mais com as prioridades materiais. É isso, resumindo é isso. E aqui ele nos deu, né? Você não tem tempo porque está cansado para fazer a caridade? Você não tem tempo porque está trabalhando? Ou está sem dinheiro? Ou isso, ou aquilo? A gente sempre vai colocar o quê? Uma desculpa. E isso eu falo aqui, e é com tarefeiros, é com família. Você convida algum amigo, vamos na casa espírita? Família? Não, ainda não, porque ainda não é meu momento. Você já ouviu isso já nos seus ouvidos? Já? Ainda não é minha hora. O Diacho já está com quase 70 anos. Não chegou a hora dele. Não chegou a minha hora ainda. Você acredita nisso? Eu não tô... É coisa de família, hein? Eu falo porque é coisa de família. É.
quando? Quando é que a gente vai dar prioridade realmente às questões espirituais, da caridade, de estender a mão a alguém que esteja precisando? É claro que lá fora, hoje, fica muito difícil nós fazermos. Mas se você se liga a uma instituição de caridade, uma igreja, uma casa espírita, qualquer que seja a religião, não importa. O fato de você estar lá buscando, quando você acha que está buscando a sua paz e você vai doar, vocês vão perceber o quanto é gostoso e como você se sente melhor em doar do que receber. Vocês já foram alguma vez num hospital e vê lá uma pessoa que não está bem? Já foram? Quando você não, né, trabalhou no hospital, então você vê ali e você fala, puxa vida, a minha dor no, que eu costumo brincar aqui, que já não está mais, a minha dor no calo, né? É isso aqui, ó, perto do que a gente vê lá, mas eu tenho que sair, eu tenho que ver, não é isso? Gente, meu horário está acabando, eu tenho que dar também, a minha companheira que está aqui, né, também para ela também dar a palestra dela. Então, o livrinho, né, que a gente possa absorver, compreender, e a gente vai aos pouquinhos, né, entendendo todo o significado das nossas vidas. Alguns avisos importantes. Por gentileza, desligue os celulares ou coloque no modo avião. A gente sempre tem aqui a gente pede alimentos não perecíveis para atendermos aí a 30 famílias todos os meses. Eu vou ser bem rápido. Temos um bazar que nos ajuda tanto para vender como também para doação. Temos uma biblioteca no andar de cima, quem quiser ler, ter algum livro, a casa empresta. Também temos doação de lãs, quem puder nos doar lãs, nós agradecemos, porque as nossas tarefeiras fazem os quadradinhos do amor, e desse quadradinho surgem cobertores, lãs, né, agasalhos, enfim, para doar para aquelas pessoas que não têm condições. E, finalmente, o nosso querido bingo que chegou, que será agora no sábado, nos prestigiem, né? Dia 4 de outubro, é uma forma de nós enriquecermos, né, com alegria a nossa casa, as nossas questões pessoais também, é uma forma de caridade também, participando do nosso bingo, porque a presença de vocês é que faz a alegria da casa, né? Ajuda financeira é importante? Sim, mas a ajuda de todos vocês com alegria, né? A gente passa momentos muito gostosos aqui. Então, a partir das 14 até as 18 horas, serão 4 horas de bastante alegria. Os convites estão já à venda, faz tempo lá na secretaria. Nos ajude, né? De qualquer forma. Ainda dá tempo de colocar mais prendas e torcer para que todo mundo saia contente no sábado daqui. Tá bom? E sem esquecer do Evangelho, não esqueça, tá? Do Evangelho no lar, que ajuda muito a gente. Então vamos lá, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez nos preparando para o momento pessoal, o momento individual de cada um de nós. Aquele momento onde nós nos ligamos com os benfeitores desta casa, através dos nossos pensamentos, da nossa necessidade íntima, de nós levarmos através do nosso carinho pessoal, uma súplica até o Pai. E podemos pedir nesse instante, pela nossa saúde, pelo nosso conforto, nosso fortalecimento, nossa paz interna, um bom trabalho, um bom serviço, estudos, aquilo que realmente eu esteja nesse instante precisando, que eu possa dar prioridade à minha necessidade, nem que seja física, não há problema. E que eu possa transformar este momento numa corrente de luz, onde ela possa alcançar a todos aqueles que possamos colocar em nossos pensamentos, que ela possa alcançar esses nossos irmãos que nos assistem nesse instante pela internet, que esta corrente de luz possa alcançar os hospitais, os asilos, as creches, os orfanatos, os andarilhos nas ruas, aqueles que estão nos cárceres, que a nossa oração, o nosso pensamento positivo, o nosso amor ultrapasse estas paredes e chegue
até os governantes dos países, aqueles que se encontram hoje atrás de um processo, às vezes, só do bem material e não pensam no bem humano, na moral, no auxílio ao próximo, do compreender, do entender, do perdoar. Que o nosso planeta possa ter momentos melhores. Vibremos por ele. Ele está precisando muito da nossa oração, dos nossos bons pensamentos. E nesse instante, nós nos ajoelhamos perante o nosso Mestre maior que nos ensinou a prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Nos livre de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Com muito carinho, chamo aqui a nossa palestrante, que ela possa nos enriquecer com o tema desta noite maravilhoso, o Cristo Consolador, né? Que nós, cada um de nós, possamos entender, compreender e absorver. Uma boa noite para todos vocês. Boa tarde. Gostoso? Tem uma aguinha, não sei se está aí. Se precisar, o microfone que está comigo aqui. Obrigado. A gente esquece. Você me dá licença? Opa, por favor. Pronto. Boa palestra. Você faz encerramento também? Faço, com prazer. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, meus amigos. Com gratidão e com o coração da gente ficar repleto de emoção. Quando a gente escuta ele falar, e quando a gente vem falar e estuda, e está disposto a ouvir, esse é um momento que a gente mata a saudade de Jesus. Por isso que a gente sente o coração bater mais forte. Essas palavras não são apenas palavras, os estudos não são apenas estudos. O que a gente faz aqui é trazer mais responsabilidade para o nosso dia a dia, porque a gente já está preparado para isso. Olha que maravilha! A gente já está preparado. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. 3 páginas tem esse capítulo. Curtíssimo. Ele começa lá falando sobre aquela passagem que a gente bem conhece, bem já escutou, que fala sobre o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Né? E ele vai deixar claro para nós que Jesus, ele prometeu que não nos deixaria órfãos, e ele não deixou. É o capítulo que diz exatamente, ó, tá aqui, voltou. Lembra o Consolador prometido? Tá entregue para vocês, vai ficar com vocês para sempre. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente sabe que é um mergulho muito profundo, é um suco concentrado, a gente não consegue terminar com a informação num único dia. Mas cada vez que a gente vem falar de um tema, a proposta é que abra a porta e aquilo vai ampliando, que esse horizonte se estende, que a gente dê continuidade nesse processo, né? Nós vamos começar com uma lenda egípcia, uma historinha. Essa história, ela está lá no livro Libertação, que é um dos livros da vida no mundo espiritual, aqueles livros do André Luiz. A gente conhece muito os que foram filmes, né? Por exemplo, O Nosso Lar. Então tem uma série de livros. No começo de um desses livros, que se chama Libertação, tem uma história, logo na introdução. E nós trouxemos ela porque ela cabe para esse momento de abrir os horizontes. Então ela vai dizer o seguinte, que existia um peixinho vermelho que morava numa espécie de tanque, uma espécie de aquário bem diminuto, com uma porção de outros peixes. E esses peixes, o que eles faziam ali naquele tanque era simplesmente comer, eles tinham muita gula, e descansar, ficar na preguiça, no ócio. E o peixinho vermelho, ele estava ali deslocado porque ele não tinha afeto de ninguém, ele morria de fome porque os peixes que estavam lá acomodados, que já tinham engordado bastante,
já tinham seus lugares naquele tanque e não deixavam nem ele se aproximar da mínima larva. Então ele estava passando fome, estava se vendo no processo que ele ia morrer. E ele começou a estudar minuciosamente aquele tanque, pequeno tanque, verificando a possibilidade de novas descobertas, porque ali para ele não dava mais. E ele estudou cada ladrilho que envolvia aquele tanque. E ele percebeu que tinha uma pequena fresta, muito pequenina. E por aquela fresta, em alguns momentos, entrava água. E em outros momentos, saía a água. Ele pensou, existe uma possibilidade fora do tanque. Posso tentar. Ele não tinha certeza de nada, mas eu vou tentar. E foi o que ele fez. Chegou um belo dia, ele já não aguentava mais aquela situação, se pôs a passar por aquela extremidade. Perdeu algumas escamas, porque era bem diminuta aquela extremidade. Perdeu algumas escamas, se machucou um pouco, mas como ele estava muito magro, porque estava passando fome, conseguiu passar por aquela fresta. Quando ele chegou do outro lado, qual foi a surpresa? Aquela maravilha de imensidão de mundo. Ele conheceu os homens, ele viu todo mundo que passava ali na margem, porque ele chegou num rio. Então ele contemplou o céu, ele contemplou os outros animais, ele viu aquela maravilha fora do tanque. Saindo do rio, ele ganhou o mar, e saindo do mar ganhou os oceanos. Então aquilo se ampliou, e aquilo que ele pensava que existia, de fato existia. E ele ficou encantado com tudo aquilo. Ganhou muito conhecimento nessa trajetória que ele fez. Chegou um dado momento lá no oceano, muitos amigos, fez muitos amigos. Mas ele teve um momento lá que ele se perdeu. Porque ele chegou perto, porque ele estudou muito e sabia que tinha alguns animais que ele tinha que tomar cuidado. Ele chegou perto de uma baleia e ele ficou encantado. Tamanho daquela baleia, aquela proporção toda, encantado com tudo aquilo, perdeu a noção do perigo. A baleia, no seu momento matinal de lanche, abriu a boca, sugou a água e junto com a água tudo que estava próximo, inclusive o peixinho vermelho. Puxa vida, não era possível que era o fim. Depois de empreender tamanha jornada, acabar daquele jeito, começou a rogar para o pai de todas as coisas e pai dos peixes, que pudesse dar mais uma oportunidade para ele. Ele foi atendido. A baleia começou a passar mal. Colocou para fora tudo aquilo que ela tinha absorvido, inclusive o peixinho. Ufa, ali ele já tinha ficado esperto, para ele não se perder nas tentações que existiam no caminho. Muitos foram os conhecimentos. Inclusive, um dia trocando ideia com um peixe muito sábio, o peixe chegou para ele e falou assim: olha, que bom que nós estamos no oceano, porque vai ter um momento de estiagem, de seca. Mas a gente não vai correr nenhum risco, porque a proporção de água que tem aqui nunca vai acabar. Na hora que ele pensou nos amigos que ficaram no tanque. Falou, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ajudá-los. Não pensou duas vezes. Voltou todo o trajeto que ele tinha passado. Vou contar para eles das maravilhas que eu vi, tudo que eu aprendi, e vou salvar eles da morte. Fez todo o caminho de volta, passou de volta por aquela pequena abertura. Quando chega lá, começa a falar com todo mundo e adivinha, ninguém acreditou no que ele tinha para dizer. Começaram a brincar, tirar o sarro, fazer gozação com o que ele falava. Levaram ele até o rei de Barbatanas, que era quem tomava conta do tanque. Quando chegou lá, o rei deu a palavra para ele, deixou ele falar, mas todo mundo rindo da cara dele, né? E ele explicou, vocês correm perigo, as maravilhas. Pois bem, o rei de Barbatanas falou, meu querido, você não pertence mais a esse lugar, você traz mentiras para essa comunidade, não vê que aqui é o centro do universo, não existe nada além daqui. E mesmo que o que você fala fosse verdade, mesmo se fosse verdade, não ia adiantar nada, porque a gente não passa ali nem uma partezinha do nosso corpo. Então vai embora daqui, não nos amole mais. E ele foi embora, muito triste, porque não tinha conseguido auxiliar toda aquela população. Passado um tempo, já no oceano, os amigos comentaram sobre aquele momento de seca e falaram daquele tanque, das histórias do tanque que tinha ficado somente o lodo, e todos aqueles peixes que estavam ali no momento da seca morreram. Por que eu trouxe essa historinha? Jesus se apropriava das histórias, né?
E ele sabia que com as histórias, a palavra dele nunca poderia ser mudada. Ele não contou parábolas porque eram histórias bonitinhas. Ele falou em forma de parábola porque ele sabia que usando as coisas do cotidiano, ninguém ia se esquecer. Ele poderia atingir os corações falando coisas que, se fosse de outra forma, outras pessoas não aceitariam escutar. E que não ia se perder, porque não tinha como modificar aquelas palavras que ele colocava. O joio e o trigo, semente de mostarda, enfim, todo aquele processo. Numa história dessa, a gente pode recontar. Pode até dar um outro nome para o peixinho, mas a gente compreende o sentido dela. E o sentido dela aqui é o de Jesus e do Espiritismo para nós, que vem nos dizer que existem outras possibilidades melhores. Outro mundo melhor além desse, que vai além desse processo que nós passamos aqui. E agora sim, adentrando o Evangelho, nós vamos lembrar primeiro, quem nos traz isso é Jesus. Jesus é o governador planetário. Os Espíritos nos disseram lá na 625, na pergunta do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vede Jesus. Jesus que estava aqui na criação do planeta, conhece cada um dos nossos corações, nos acompanha nesse processo todo e vai continuar nos acompanhando em todo o processo de mudança. Jesus, é dele que nós viemos falar e da promessa que ele nos trouxe. Jesus não nos deixa dúvidas, porque se nós formos pesquisar qual o livro mais vendido de todos os tempos, em todo o mundo, a Bíblia Sagrada. Que a Bíblia fala? A Bíblia vai trazer no Antigo Testamento uma anunciação daquele que ia ser o enviado para nos salvar, não é? E depois, no Novo Testamento, Jesus com toda a sua prática, todo o processo. Ele não escreveu nada, deixou toda a prática. E ele ainda deixa o Consolador prometido como promessa. Deixa lá em João. Ele diz assim pra gente: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais os mandamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que o nosso amor, ele ainda é relativo. Ele ainda não é abrangente. Então Jesus sabia disso, que a gente estava num processo de melhoria. E aí ele traz uma nova lei. Ele fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu, Jesus, vos amei. E aí quando ele traz isso, ele traz para nós uma responsabilidade um pouquinho maior. Né? Ela estava assim, ela fica um pouco maior, porque a gente já tem condição. Ele vai dizer para a gente assim, ó: abraça esse momento e vem, vamos amar de uma maneira mais ampla, sem distinção, sem pormenores. Muito bem, e aí ele vai dizer: guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Está lá no capítulo 14 de João. Um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Ele prometeu isso. Mas por que seria o Espiritismo o Consolador prometido? Vamos analisar a nossa vida. Vamos partir da nossa vida. Se fosse a filosofia materialista, que começa tudo no berço e termina no túmulo, qual seria a explicação para dentro do mesmo lar irmãos não se falarem, ou existir o repúdio entre mães e filhos, pais e filhos? Porque se tudo começa no berço e termina no túmulo, começou no berço, nós teríamos que, dentro de uma situação de amor, né? Nós estamos falando de outras situações, dentro de uma situação de amor, onde um pai, uma mãe dá o mesmo amor, os irmãos. Por que as desavenças? Por que gostar mais de um e não do outro? Porque a gente poderia até gostar menos de pessoas que fossem mais distantes. Mas dentro do lar, por quê?
alguns com muito afeto e outros com tão pouco afeto. Vamos além. Como crianças com 3, 4 anos de idade poderiam falar 3, 4 idiomas, sem nunca terem aprendido? De onde vem essa facilidade? Não tem algumas questões que a gente fica... Não tem umas perguntas que calam fundo para nós? Como consegue tocar um instrumento musical se ninguém da família nunca teve uma relação com um instrumento musical? Vamos um pouquinho mais. Como que pode uma criança, de repente, lembrar nomes de pessoas e detalhar lugares onde estão colocados objetos que ninguém mais sabia, somente a pessoa que desencarnou? Sabe essas questões que vão trazer? Isso é manipulação. O que nós estamos trazendo aqui, na verdade, é quando a gente fala de coisas que são concretas mesmo e que existe uma explicação para aquilo e que a gente, de fato, chega ao conhecimento de que aquilo não é uma manipulação, aquilo é uma verdade absoluta mesmo. Aquela pessoa, ela tem aquele conhecimento porque ela não traz esse conhecimento só desse momento. Ela não aprendeu aqui. Ela traz de onde? Ela traz de outras vidas. Será que é bom? Ela traz... Então, temos todos nós dons, talentos, só que esses conhecimentos que nós fazemos com o maior do nosso coração, sabe aquilo que a gente ama fazer? A gente não esquece. Coisas que a gente faz e que a gente não ama tanto, nos auxiliam no decorrer da nossa existência, mas coisas que a gente ama e faz com carinho, a gente leva conosco, para todo sempre. Esse é o nosso maior legado. O que a gente vai levar daqui? O nosso conhecimento. Quando a gente fala sobre isso, e a gente traz essas questões, o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, ele vai deixar claro para a gente que isso daí é a pluralidade das existências. São as nossas vidas passadas. São recordações, lembranças, reminiscências. É isso o que o Consolador Prometido vem nos trazer. Reencarnações, exatamente, as nossas vidas que nós tivemos. É isso que ele vai nos esclarecer. O que acontece? Em tempos, lá atrás, quando começou, o Consolador Prometido veio, os Espíritos dizem que foi permitido que existisse uma manifestação ostensiva dos Espíritos, para que não houvesse dúvida. Então, quem era médium e quem não era, via Espírito. Por quê? Porque eles se materializavam. Existiam as sessões de materialização. Isso faz parte, nunca pode ser esquecido, da história do Espiritismo. Então, os espíritos, através dos médiuns, se manifestavam e, inclusive, a ciência conseguia aferir, às vezes, a pulsação do espírito. Veja, isso é história, tá? Do Espiritismo. Isso é fato, as pessoas estavam lá para verificar. As pessoas participavam dessas sessões. É o casamento da religião com a ciência. O Espiritismo trouxe isso. Religião com ciência. Os Espíritos nos trazem o seguinte, que essa comunicação com os Espíritos, porque a gente pensa assim, mas hoje a gente precisa trabalhar o coração. Precisamos trabalhar a reforma íntima. Não precisamos mais de comunicação com os Espíritos. A questão não é que nós não precisamos de comunicação com os Espíritos, é que nós não estamos preparados para nos comunicarmos naturalmente com os Espíritos o tempo todo. Porque os Espíritos são o quê? Somos nós, que não estamos com a roupagem de carne. Quando a gente desencarna, o que nós somos? Espíritos imortais. Então eles falam que se nós estivéssemos moralmente desenvolvidos, o coletivo, a comunicação com os Espíritos seria algo, não é normal que eles colocam, é natural, porque nós somos Espíritos. Então vejam, aqui nós temos as afirmações que estão lá no capítulo 6 do Evangelho, que estão na Gênese, que estão na codificação, que vão trazer para nós, através de Kardec, a confirmação do Consolador. Então ele vai dizer o seguinte, nós vamos colocar aqui pequenas informações, para que a gente possa passar e mais adiante. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Isso é Kardec falando. Conhecimento das coisas, fazendo com que um homem saiba de onde ele vem, para onde ele vai e o porquê que ele está aqui. Por quê? Para quê? Qual a finalidade de nós estarmos aqui? E aí, ele vai complementar dizendo o seguinte, que ele é obra do Cristo. O Espiritismo é obra do Cristo.
que preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus aqui na terra. Reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. Ainda nós temos lá na Gênese, codificação, por Kardec, o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador, não nos deixando dúvidas, porque vem nos esclarecer, vem nos consolar, vem passar a mão na nossa cabeça. Esse é o consolo? Não, é algo maior, que nós vamos levar para a posteridade. Ele vem falar não para determinadas coisas. Ele vem dizer para nós que a educação não é somente com sim. Ele vai organizar o nosso processo de evolução, dizendo para nós o passo a passo de como chegarmos lá. Esse é o Cristo Consolador, esse é o Consolador prometido do Espiritismo. Ele vai, através do esclarecimento, nos trazer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, Kardec, ele coloca os capítulos do Evangelho de uma maneira muito detalhada, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, exatamente no lugar que eles têm que estar, até chegar no Consolador prometido. Porque ele vai nos preparando. Então ele vai dizer no capítulo 1, não vim destruir a lei. É onde ele fala da aliança da ciência com a religião, porque muitas pessoas morriam pelo fanatismo. E isso, com o Espiritismo, começa a modificar. Existe um casamento, não existe negação. No capítulo 2, o meu reino não é deste mundo, ele vai trazer uma rainha dando depoimento, ela já desencarnada, ela vai dizer que o tapete vermelho que conduz ela para chegar até o trono, nem de longe é o que conduz ao reino de Deus. Que as pessoas que têm méritos aqui nem sempre são aquelas que conseguem méritos no céu, no reino de Deus. Então, que as questões materiais, elas não nos auxiliam. Quais são as questões que nos auxiliam do lado de lá? São as questões morais, do coração, do conhecimento. E aí vai falar sobre o ponto de vista, quando ele traz para nós uma nova perspectiva. Uma viagem numa montanha. Nós, no pé da montanha, passando pelas curvas sinuosas, pelos perigos, conseguimos ver metros de distância. E os espíritos, no cume da montanha, conseguem observar tudo e conseguem ver cada movimento, onde vão ocorrer as provas, onde estão os perigos, onde estão as conquistas, porque eles estão de cima, estão do alto. E nos convida a fazer esse olhar. Porque aqui a gente consegue observar aqui, ó, o que está em volta. Mas quando a gente amplia esse horizonte e começa a ver do alto, tudo muda de figura. Esse é o convite que o Espiritismo nos faz. Abrir a nossa mente. Tirar essa cortina, esse véu. Ampliar as nossas possibilidades. Depois ele vem falar do muitas moradas na casa do nosso Pai. Dizendo a certeza que nós, como peixinho vermelho, não vivemos no centro do universo. Não somos só nós que habitamos as diversas moradas. Existem outros, tantos, que estão com uma veste que não necessariamente é a veste corporal como a nossa, porque lá eles vão ter a veste que eles necessitam, muitas das vezes sem o corpo de carne, de outras formas. Então ele vai esclarecer isso pra gente. Tudo isso é estudo, tá? Estamos falando de cada capítulo até chegar no Consolador. Olha quanta coisa pra gente aprender, quanta coisa pra gente mergulhar. E aí ele vai dizer pra gente no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele está falando aqui? Pluralidade das existências. É muito curto esse período. Se a gente viver 130 anos, é um período muito curto para a gente conseguir colocar em ordem tudo aquilo que a gente tirou do lugar. A gente precisa de novas oportunidades. Somos espíritos milenares. Estamos aqui há muito tempo. A gente desviou do caminho. Tem a oportunidade abençoada de voltar para o caminho reto. Mas só que uma existência, às vezes, ainda é muito curtinha para a gente fazer tudo. Precisamos de novas experiências. É sobre isso que ele vai falar. Até chegar no Bem-aventurados os aflitos. E dá a impressão de que Kardec errou. Porque os bem-aventurados, as bem-aventuranças vão vir depois no Evangelho. Por que ele coloca aqui antes do Cristo Consolador? Porque Jesus falou, né? Todos aqueles que chorarem serão consolados, não é? Vai trazer uma nova forma da gente ver a dor. Por que é que a gente passa pelas provas? As nossas expiações.
todos esses esclarecimentos para nós. E aí, meus irmãos, já partindo para uma finalização, trouxemos aqui algo que eu gosto muito de trazer, que é um momento de encontro de Jesus com o Espírito Emmanuel, só que ele encarnado enquanto senador romano. Ele era Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Lá no livro Há 2000 anos, ele, como senador romano, é obrigado a ir atrás de Jesus, que estava fazendo curas, porque a filha dele está doente. Foi uma das encarnações de Emmanuel, que era aquele espírito que acompanhava o Chico nessa existência. É, exatamente, a Lívia. E aí o que acontece? Ela fala, você vai atrás de Jesus, porque ele vai curar a nossa filha. E ele, como senador romano, não podia ir atrás de alguém tão simples, do povo. Ele vai escondidinho, atrás de Jesus. Quando ele chega na frente de Jesus, o amor de Jesus é tão grande, aquilo é tão absurdo para ele, que ele se dobra o joelho, fica de joelhos, chorando e não entende o porquê. É o amor brotando, ele reconhecendo quem é aquela figura que está na frente dele. E aí Jesus diz para ele o seguinte: está, porém, no teu querer aproveitar um minuto precioso agora ou daqui a milênios, convidando ele para seguir Jesus, porque ele era completamente materialista. E aí Jesus diz para ele: soa para o teu espírito nesse momento um minuto glorioso, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Deus, Jesus, eles têm paciência conosco. Vamos esperar o tempo que for necessário. Cabe a nós aproveitarmos ou não o minuto glorioso, o minuto precioso. Aqui, meus irmãos, já concluindo, dizendo da nossa natureza. A nossa natureza é de bondade. Vocês conhecem aquela história que fala do escorpião? É uma lenda também. A lenda do escorpião é a seguinte: ele queria atravessar o rio e ele não conseguia, ele ia se afogar. E ele pede ajuda do sapo para poder atravessar. E aí ele fala: você pode me carregar nas suas costas? E o sapo fala: jamais. Como é que eu vou carregar você, um escorpião, que vai me picar e vai me matar? Ele falou: não. Que lógica teria nisso? Se eu estou pedindo para você me carregar de uma margem a outra, qual é a lógica de eu picar você, você morre e nós dois morremos afogados, né? Porque você morre e eu estou junto com você, vou morrer. Não tem lógica. O sapo deixa ele subir nas costas e vai nadando. Quando está chegando na margem, sente a picada. Mas, meu Deus, por que você fez isso comigo? Você me picou, qual é a lógica? Eu não entendi, você me falou que não tinha lógica, e você me picou, e eu vou morrer. E ele quase não conseguindo chegar do outro lado. E responde: realmente não tem lógica. É a minha natureza. Não tem lógica, é a minha natureza. De escorpião, piquei. Por que eu falei isso? Porque a nossa natureza, o nosso DNA é do extraordinário. Nosso gênio é de quem? De Deus. O que a gente tem aqui dentro? Bondade. E eles querem que a gente conquiste isso pelos nossos méritos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a gente já tem fé, a gente tem esperança. Por quem nós vamos ser tratados? Através das mãos do Aidari, toda a equipe que trabalha física, nós temos quem? Espíritos. Espíritos, né? Então, se a gente está aqui é porque a gente já tem a certeza desse intercâmbio. Ninguém precisa mais esclarecer de nada. A gente está se aprimorando. E aí, o nosso alvo é o amor. Jesus. Paulo de Tarso já falava isso. Qual é o nosso alvo? O amor é Jesus. Vencer o nosso egoísmo, raiz de todo mal. Ele é o pai de todo mal. E a caridade, a mãe de todo bem. O homem de bem que nós temos no Evangelho, porque lá tem uma figura que nós olhamos e falamos: poxa, mas o homem de bem é perfeito, eu não vou conseguir. Mas ali está dizendo das possibilidades. Não está dizendo que a gente tem que terminar essa encarnação com tudo aquilo ali, mas que a gente pegue algumas informações e já coloque em prática. A ideia é que a gente rume para isso, que a gente tenha auto-amor, amor pelo nosso próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. Finalizamos trazendo uma oração. Essa oração, ela foi feita
pela Maria Dolores. E ela está num livro que se chama Antologia da Espiritualidade. O título é Maturidade e Aprimoramento, porque é para isso que nós estamos caminhando, para a maturidade espiritual. E ela vai dizer para a gente o seguinte: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço, através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te, favores entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam pelo orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, ou seja, fico sozinha. Rogo afeto e fico sozinha. Quando me dás solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Porque às vezes é na solidão que a gente consegue chegar até Ele, né? Na solidão. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, que nada é por acaso. E que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei além do necessário, se eu cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com o teu amor, e sempre que te rogo que não deva, não me atendas. Senhor, que Jesus nos fortaleça no nosso propósito de melhoria. Temos muita coisa para estudar e que bom, estamos no tempo certo, no momento certo, com as pessoas certas. Ninguém está aqui por acaso, nem eu nem vocês. Que bom, graças a Deus. E que bom que a gente já deu os primeiros passos. Que a gente continue firme nesse propósito, com os nossos co-irmãos, porque no fundo nós somos todos um, né? Todos estamos aqui. Hoje temos paredes, amanhã não teremos mais. Rogaremos a Deus sem precisar, né, nos dizermos de uma, de outra religião, porque no fundo somos todos a mesma, né? Que buscamos quem? Deus, nos melhorar, amor. Então, agora nós vamos encerrar e nós vamos fazer as vibrações e o encerramento. E no encerramento a gente faz o Pai Nosso. Que a gente possa fazer o Pai Nosso muito sentido, meus irmãos, porque esse é um momento de comunhão com os espíritos superiores. E que a gente seja diferente daquele que pediu, rogou pelo filho, que estava passando por um processo obsessivo. É uma passagem evangélica. E ele pede ajuda para Jesus. E Jesus fala: se você crer, o seu filho será salvo. E aí ele responde para Jesus: eu creio, Jesus, mas fortalece a minha incredulidade. O que ele quis dizer com isso? Que ele não crê. Porque ou eu creio ou eu não creio, né? Eu tenho fé, mas fortalece a minha fé? Então eu não tenho. Então nós vamos colocar em prática a nossa fé, esperança, certeza do que nós viemos buscar aqui. Nosso passo é grande estando aqui, é porque a gente já tem certeza. Então nós vamos fazer agora uma vibração com o melhor do nosso coração, porque a gente já consegue o quê? Buscar ajuda e auxiliar. A gente possa ter bastante força de vontade para continuar, porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Jesus nos abençoe. Apaga aqui. Nesse momento, meus irmãos, reunidos pelos corações, agraciados pelo Mestre, pelos nossos amigos espirituais e por toda a ajuda que eles nos dão, por todas as bênçãos que nós temos todos os dias e pela bênção de estarmos aqui hoje reunidos, nos ligando com o Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos carrega pela mão com tanto amor e carinho. Nós vamos doar um pouco do muito que recebemos em formato de vibrações.
essas vibrações do maior amor que nós temos, que saem dos nossos corações e que se encontram aqui no centro desta sala e que nós colocamos nas mãos da espiritualidade amiga para que levem aonde mais se fizer necessário. Nesse momento, vibramos pelo bem universal, por todas as moradas na casa do Pai, por todos os sofredores do corpo e da alma. Vibramos pelo Evangelho para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade e que desperte no coração de cada um de nós, agora e sempre, cada vez mais. Vibramos por todos os lares, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, e também vibramos por aqueles que momentaneamente nos têm na conta de desafeto. Vibramos pelos asilos, pelos hospitais, pelas casas de repouso, pelas casas de detenção. Vibramos, Senhor, por todos que estão ligados a nós direto ou indiretamente, e pedimos nesse momento licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vossa vontade. Agradecemos aos nossos mentores individuais, esses amigos queridos, que nos auxiliam e estão conosco nesses momentos de crescimento, nos auxiliando em todos de dificuldade e nos passos que damos para o nosso progresso. Agradecemos a nossa Mãe, Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, todos os bons espíritos que nos assistem através dele na seara de amor, e de joelhos em espíritos agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as bênçãos que nos dá, com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.
tinha a pergunta número 7. Foi